Agora sim, melhorou. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês aí. Vamos lá. A semana passada, infelizmente, nós não tivemos aula devido ao feriado, né? E aí, nós hoje encerraremos o nosso último assunto, certo? Perífrases de obrigação. As perífrases verbais são construções que constam de 2 ou mais verbos, isso a gente já viu, né? Isso, que funcionam como um só. Então, 2 ou verbos juntos funcionando como um só. Em muitos casos, os verbos que lá compõem vão unidos por uma preposição que rige o primeiro verbo. Por lo general, se trata de um verbo auxiliar em forma personal. Este é conjugado, seguido de um verbo principal em forma não personal. Pode ser infinitivo, particípio ou gerúndio. Ok? Aí, agora, antes da gente falar das perífrases de obrigação, eu vou mostrar a vocês que tem outros tipos, né? Que até que nós já vimos também, certo? Os tipos de perífrases verbais. As perífrases verbais se pode classificar atendendo ao significado do verbo auxiliar em forma personal e segundo a forma não personal do verbo que ela compõe, obtendo-se assim as perífrases de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Então, perífrase de infinitivo. As perífrases de infinitivo se compõem de um verbo auxiliar em forma personal conjugado, seguido de um verbo infinitivo. Se classificam por seu significado em perífrases modais e perífrases temporales. A maioria requer um nexo, preposição ou conjunção. Então, a maioria tem que ter um anexozinho, uma preposição com conjunção, entre o verbo e a forma personal do infinitivo, certo? Aí nós temos, ó, I que é invariável, expressa obrigações gerais, impessoais, né? I que estabelece um programa de atividades. Então, I que estabelecer um programa de atividades. Tem que estabelecer um programa de atividades. Temos exemplos aí. Max Pereira, hay que manter a calma. Então, é preciso manter a calma. Tá vendo? Hay que, né? Nós temos aí. Em essa perífrase, ela expressa obrigação, pero de forma impersonal, não diretamente. O verbo auxiliar a B só se conjuga em terceira pessoa de singular. Então, isso aí vai ficar até mais fácil, porque ele só vai ser conjugado na forma I, né? Somente nessa forma aí do I, certo? Agora vamos ver algumas normas interessantes dessa construção aí dos verbos, certo? Vamos ver aí. Não se pode usar, certo? Não se pode usar um sujeito es impersonal. Por exemplo, eu hay que trabalhar mais. Todo el mundo hay que hacer deportes. Ok? O verbo em infinitivo não se pode substituir. Por exemplo, hay que comer mais sano. Lo hay, né? Não se pode também anteponer os pronomes. Por exemplo, hay que contárselo, se lo hay que contar. Isso aí nós outros já vimos em nossas classes anteriores, certo? São algumas regras, né? Não se pode utilizar em orações subordinadas na página 40, certo? Esse assunto, né? Perífrases verbais que expressam obrigação. E nós temos aqui somente as duas formas, de haver que e tener que. Aqui nos slides eu estou mostrando que tem outras, né? Mas aqui no livro de vocês, só para vocês aprenderem, certo? Que tem outras formas. Mas aqui no livro tem só essas duas, né? Vai ficar até mais prático. E aí tem a forma haber que, vocês podem acompanhar até no livro. Tem assim, invariável, hay que mais o verbo no infinitivo, né? Pessoa não obrigada a nenhuma pessoa especificamente. Então, hay que informar-se, estão vendo aí a expressão perífrase verbal, hay que informar-se, o verbo vai estar no infinitivo, né? Essa estrutura, certo? Hay que informar-se sobre como salvar as espécies em peligro de extinção. E o outro exemplo que tem aí no livro também, hay que cuidar a las mascotas. Então, hay que cuidar, hay que, a estrutura, mais o verbo no infinitivo, cuidar, certo?
a las mascotas. Tener que, também temos, né? Varia de acordo com o sujeito. Tener que mais infinitivo. Nesse caso, ele vai variar. O que o ai, sempre a conjugação do haver vai ser ai, né? A conjugação sempre será essa. No tener, não. Tener, ele vai modificar. Ele sofre esse câmbio em relação em relação à concordância, né? Por exemplo, aí nós temos persona obligada a umas específicas, enquanto haber que é nenhuma pessoa específica, no tener que, pessoas específicas, certo? E aí nós temos, como exemplo, né, temos que cambiar el agua de las mascotas várias vezes por dia. Então, temos que mudar, né, a água dos bichinhos, dos animais domésticos, várias vezes por dia. Esse tenemos, estão vendo aí que o verbo tener, ele sofreu aí a conjugação para concordar, para ter a concordância na frase, né, diferentemente do outro. Estão entendendo direitinho? Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. O outro exemplo aí, nós temos assim, tienes que bañar ao perro, né? Tienes que bañar ao perro, certo? Também vocês viram que o verbo tener foi conjugado. No primeiro exemplo, tenemos. No segundo exemplo, tienes, né? O que nós vimos que há essa conjugação quando você vai usar essa forma de tener que, certo? E logo ao lado tem um quadrinho que está escrito ojo, né? Para expressar obrigações en el pasado, basta conjugar los verbos haber e tener em el tempo verbal que corresponda. Então, exemplo. Ayer tuve que cambiar de lugar la casita de perro, pues llovió muito. De novo, né? O verbo aí foi conjugado, certo? Logo abaixo, né? Logo, primeiro, acima tem os dois cachorrinhos, a coisa bem fofa, né? E tem aí as duas formas do verbo tener, do perífrase verbal tener, e do haber que. Aí tem, soy um perro guia. Sabes como comportar-te comigo? Tienes que acercarte por lado izquierdo si necesitas hablar con mi dueño. E hay que dejar-me entrar com mi amo a todos os lugares públicos, né? Aí um cachorro guia, né, para pessoas com deficiência visual, né? Aí ele diz, eu sou um cachorro guia, sabe como você deve se comportar comigo? Tem que ficar ao lado esquerdo se necessita falar com meu dono, né? E você tem que deixar de entrar com meu dono em todos os lugares públicos, certo? Logo abaixo tem aí atividade, né, para repassar as conjugações de ambos os verbos. Desculpa. Completa a seguinte tabla. E nós outros temos aí forma personal do verbo haber. Eu já sei aí, o presente é ai. Pretérito indefinido é hubo. Pretérito perfeito, todo mundo já estudou aí mais do que o que esse assunto de pretérito perfeito. Já sabe aí, né, que nós vimos aí o verbo haber, mais o particípio do verbo, né? Todo mundo viu aí, já deve estar bem lembrado. Então, ha habido, né? Certo? E aí tem as conjugações do verbo tener, para que também vocês possam fazer depois para poder utilizar essa perífrase verbal. Você tem que conhecer a conjugação do verbo, certo? E aí tem a conjugação do verbo tener em presente, né? Yo, como é que fica? Yo tengo, né? Tu tienes que, ellos tiene que, nosotros tenemos que. Por que tá o que aí? Porque é a perífrase verbal, certo? De vosotros tenéis que, ellos ou ellas tienen que, né? Isso no presente é de indicativo. Em pretérito indefinido, temos yo tuve que, tú tuviste que, él o ella tuvo que, nosotros tuvimos que, vosotros tuvisteis que, ellos tuvieron, né? E em pretérito perfeito, yo he tenido, né? Que tu has tenido, aquela mesma expressão, has, a, hemos, habéis, Isso aí vocês já viram, aí já estão carequinhas de saber, né?
E aí o verbo tener no pretérito é tenido, vai sempre continuar. Yo he tenido, tú has tenido, ella ha tenido, nosotros hemos tenido, vosotros habéis tenido, ellos ou ellas han tenido, certo? Esse aqui no livro de vocês, né? Daqui a pouco a gente vai aqui para outra página, vamos continuar só os slides, certo? Então, nós vimos aí, se pode utilizar com infinitivo composto, exceto por haver presente, né? Aí tem a conjugação do verbo haver, certo? É incompatível com verbos impersonais, como chover, acessório, ocurrir, passar. Então, hay que chover mais, há que ocorrer algo, nós outros podemos utilizar. Tendo aí a forma, expressar obrigação ou necessidade, tener que mais infinitivo, né? Então, yo tengo que hablar, tú tienes que ver, ella tiene que ir, certo? Vocês podem perceber que nesse slide aí, tem a forma, os pronomes personais, a conjugação do verbo tener, mais que a estrutura, né? Mais o verbo no infinitivo. Aí temos aí hablar, ver, ir, só para que vocês acompanhem essa sequência para que possam entender melhor, certo? E aí nós temos ainda a relação do verbo tener, né? Expressa obrigações ou necessidades pessoais de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Tenho que estudar. Então, tenho que estudar. Tá vendo aí a conjugação, né? O verbo, a estrutura, tener que, mais o verbo no particípio, estudar, né? Todo mundo sabe o que temos que fazer. Todo mundo sabe o que temos que fazer. Então, temos aí, temos que, conjugou, né, direitinho, para ter a concordância certinha na frase, certo? E a mesma estrutura de novo. Tener que, mais ser, que é o verbo no infinitivo, certo? Como outro exemplo nós temos, temos que entender que devemos desenvolver o projeto europeu com a Alemanha. Então, temos que entender que devemos desenvolver o projeto europeu com a Alemanha, certo? E aí tem de novo a estrutura, né, para que vocês não esqueçam, certo? Tener mais que, mais infinitivo, né? Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenes, tiene, a conjugação, mais que, e aí tem bailar, cantar, mirar, porque são os verbos no infinitivo. Eu tenho que estudar, Teresa e Juan tienen que tomar apuntes. Carlota e Joe, temos que escrever uma carta. Então, tiene ou tenés que ler tu e Ricardo, certo? São exemplos. Isso aí é até mais fácil ainda do que o haver, né? Vamos lá, vamos voltar ao livro rapidinho, na página 41. E aí vem pedindo assim, olha. Reescribe as medidas para proteger a los animales en peligro de extinción, reemplazando las expresiones destacadas por las perífrases de obrigação haber que ou tener que. Então, nesse caso, vocês vão reescrever essas medidas para proteger os animais de perigo de extinção, colocando aí essas expressões destacadas por perífrases verbais. Então, a gente vai tirar essas palavras que estão destacadas, colocar ou tener que ou haber que, certo? De acordo com o contexto da frase que nós vamos ver, né? Lembrando que está falando sobre animais em perigo de extinção, porque foi o assunto que nós já vimos também em aulas anteriores, nós estudamos sobre os animais, e também sobre animais em perigo de extinção, né? Que nós vimos que são vários, né? Tem uma variedade enorme, na semana retrasada, nós vimos 10 deles, não é isso? Então, vamos lá. Letra A tem assim, é minha obrigação denunciar a caça, pesca ou venta de espécies em perigo de extinção. Como será que ficaria essa frase? Como você quer desta frase? Vamos lá? No lugar de es minha obrigação, como é que eu vou colocar? Hay que denunciar a caça de espécies. Muito bem. Tenho que denunciar a caça, pesca ou venta de espécies em perigo de extinção. Muito bem. Você vai colocar aí, no lugar de es minha obrigação, tenho que. Beleza? Na letra B, nós temos, es imprescindible evitar la alteración permanente de hábitat de los animales. ¿Cuál a expressão de obrigação, la perífrase que eu vou usar? Tengo que evitar ou hay que evitar la alteración permanente?
E aí? Hay que, muy bien, chicos. Hay que evitar la alteración permanente del hábitat de los animales. En letra C, tenemos, debes colectar tu basura y nunca dejar papeles, vidrios o restos de comidas en excursiones, playas y otros paseos. Y ese debes, nosotros tenemos que hacer qué? Tienes que colectar ou hay que coletar tu basura? Muito bem, chicos. Tienes que coletar tu basura e nunca dejar papeles, vidros ou restos de comida em excursões, praias e outros passeios. Então, ustedes têm que coletar, né, o teu lixo e nunca deixar papel, vidro, resto de comida em passeios que você for, em excursões, praias e outros passeios, certo? Só para completar aí vocês, a quarta questão, vocês vão ler as frases, né, ler as seguintes informações sobre felinos em peligro de extinção, apoiando-te também em internet e em la tabla de la página 39 e descubra de que animais se tratam, certo? Vocês vão olhar aí, vão ler, e depois vocês vão completar com qual animal aí é que está se referindo, certo? Aproveitando para a gente ver esse último assunto e também a parte dos animais. A gente já aproveita e faz uma revisão, não é isso? Então, tienen una cola corta e orejas pontiagudas, terminem pelos negros, vivem na Península Ibérica e está catalogado como o felino mais ameaçado do mundo, certo? Você pode ir lá na página 39, né, bonitinho de vocês, e aí tem lá a tabela, ó, felinos em grave peligro, certo? Então, quem está se referindo? A página é a 41, certo? Página 41, né? E aí depois, letra B, né? La cola es muy larga em comparação com a de outros felinos. El color de pelaje es gris, habita zonas montanhosas de Ásia. De novo, vocês vão encontrar a resposta na tabela, que tanto ele fala aqui, na tabela da página 39, como também na internet, certo? Letra C, letra C, el color del pelaje es gris, tiene la cabeza aplanada y la cola corta. Vive em selvas tropicais de Ásia, certo? Veja lá e coloca qual é o felino que eles estão se referindo. Sempre são felinos, né? Letra D. La cabeça é pequena e las orejas são cortas. É o mamífero terrestre mais rápido do mundo. Passa de 0 a 96 km hora em solo 3 segundos. Habita las sabanas africanas. E letra E. El color de pelaje es gris oliváceo com manchas oscuras. Vive em rios, arroyos, manglares e pântanos em distintas regiões de Ásia. A quinta, de novo, volta para o assunto, expressões perífracas verbais que expressam obrigação. Agora forma frases, certo? Acerca del perigo de extinção de los animales, utilizando as perífracas verbais haber que e tener que. Então, vocês vão fazer frases acerca justamente desse assunto, do perigos de animais, perigos de extinção dos animais, utilizando perífracas verbais, certo? Ou hay que, né? Ou tener, haber que ou tener que. Somente essas duas, certo? E aí tem uma infinidade de frases que vocês podem fazer. Lembrando que essas frases, elas têm que ser feitas em espanhol, é claro, né? Para não perder o costume, certo? Alguma dúvida aí em relação ao nosso assunto? Lembrando aí que para o nosso simulado nós teremos toda a unidade 3, certo? Mundo animal, né? Vocês vão vocês viram aí nossas aulas sobre os animais, o uso do pretérito indefinido e perfeito de indicativo, que a gente já acabou de falar aqui sobre haber, né? Pretérito perfeito, eu tenho que conjugar o verbo haber mais o particípio. Nós já vimos também os particípios dos verbos, certo? Vimos aí animais em perigo de extinção, não é isso? E hoje nós terminamos a unidade 3 com perífrases verbais que expressam obrigação.
certo? Alguma dúvida? Então, nossa classe é finita, certo? Próxima semana nos encontraremos com o simulado. Estudem, ok? Ah, e também caprichem aí nos desafios dos festejos juninos, tá certo? Oi, pode falar. Oi. Olá. Olá, pode dizer, Tico. Deixa eu ver só quem está presente aqui rapidinho. Tá certo. Pode falar enquanto isso. Vamos lá, só estou aqui para a questão da chamada, viu? Lucas, Maria Eduarda, Adriano e Emily. Estou presente. Sim, Tico. Breno e Darla. Saudade de vocês, meus amores. Ana Letícia. Leonardo. Se eu esquecer alguém, pode falar depois, viu, gente? Gabriel. Carlos Gabriel. Vitor. Jorge. Presente. Oi, meu amor. E André Lucas. Beleza? Então, olha, besitos a todos, certo? Fiquem com Deus. Tchau.